Vamos falar hoje sobre o puerpério, mas antes, vamos iniciar com a nossa visualização diária. Então feche seus olhos, respire profundamente. Relaxe. Aproveite esse momento para se conectar com você mesma, com o seu bebê. Visualize seu bebê nesse momento. Como que ele está dentro de você? Crescendo, se nutrindo com o seu amor, se nutrindo com o seu carinho. Emane bons pensamentos para ele. Lembre-se que o bebê, ele é uma extensão sua, ele faz parte de você. Tudo aquilo que você sente, ele também sente. Então se cerque de boas vibrações, de pensamentos positivos, de atitudes positivas, que tudo isso vai ter um impacto nele também. Respire mais uma vez profundamente. Esse momento é um momento muito gostoso. Eu sempre faço isso mais de uma vez ao dia e eu convido vocês a não estarem fazendo só comigo, mas estarem fazendo todas as vezes que sentirem necessidade de se conectar com vocês mesmas, se conectar com o bebê, de acalmar o coração, de diminuir a ansiedade. Isso é fundamental, principalmente no período gestacional. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Kathleen, eu sou a mãe do Eduardo, de 3 anos e meio, eu estou na minha segunda gestação, hoje com 11 semanas e 3 dias. E hoje eu quero conversar com vocês sobre o puerpério, esse período de transição, esse período de conhecimento, de autoconhecimento que toda mulher passa, toda gestante passa, né, após o parto. Mas antes, deixa eu falar para vocês, para quem ainda não sabe, que no dia 28 de janeiro, semana que vem, quinta-feira da semana que vem, vai estar acontecendo a Jornada Gestacional Natural. O que é essa jornada? Vai ser um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou estar dividindo com vocês vários conhecimentos sobre terapias naturais, para poder diminuir os desconfortos que são inerentes à gestação. Estou preparando um material incrível, vai ser fantástico. Então, dia 28, das 9 às 11 da manhã. E para quem não se inscreveu ainda, precisa fazer inscrição. Entre no site www.terapiagestacional.com.br. Lá vai ter um link. Você acessa o link, preenche seus dados, tem um questionário bem legal, onde você vai colocar suas dúvidas sobre gestação, seus medos. É bem interessante, estou recebendo várias perguntas, vários questionamentos assim, bem legais, bem interessantes. E depois você só confirma no e-mail, vai receber um e-mail, confirma lá no e-mail e eu espero vocês lá, em dia 28, vai ser incrível, não percam. Então, vamos conversar hoje sobre o puerpério. Você já ouviu falar sobre o puerpério? Afinal, o que é o puerpério, né? O puerpério, ele é mais que uma fase onde inicia o nascimento, né? No nascimento, onde inicia após o parto e dura mais ou menos ali uns de 40 e 45 dias, depende de cada mulher, pode durar 3 meses, 6 meses. Isso porque cada mulher, ela sente de uma forma e por tempo específico, né? Nós somos seres únicos, né? Então, cada mulher sente de uma forma, responde de uma forma ao puerpério. E para mim durou cerca de 6 meses, eu ainda sentia
Mas para você pode durar um mês, pode durar 30 dias, 40 dias e tá tudo bem, né? Nós somos únicos e tá tudo bem. Mas é importante entender o que é o puerpério, né? Para a ciência, ela compreende que o puerpério ele faz parte ali do resguardo, conhecido como resguardo, que é em torno de mais ou menos 40 dias, né? Mas, como eu disse, cada mulher é única, cada ser é único, então nosso corpo não é bem assim que funciona, né? Cada pessoa responde de uma forma. Mas o que importa não é saber o quanto tempo que vai durar, mas o que pode acontecer no puerpério, né? E como amenizar, né? Tudo que pode acontecer no puerpério. Isso é o importante, é ter esse conhecimento. Então, o que pode acontecer no puerpério? Do ponto de vista físico. Do ponto de vista físico, com todas as mudanças hormonais, principalmente após o parto, há uma queda muito brusca no nosso corpo da produção hormonal de progesterona, de estrogênio. E essa queda, ela faz com que novas mudanças, além de todas aquelas mudanças que nós passamos durante a gestação, após o parto, são novas mudanças. E além de todas essas mudanças, nessa queda muito brusca que ocorre, os órgãos, eles começam a retornar ao lugar de origem, os órgãos internos, né? O útero, que tinha sido aumentado em até 7 vezes o tamanho dele, né? Ele começa a voltar ao tamanho normal. Até, um parênteses, o que facilita muito essa retomada é a amamentação, porque com a amamentação tem a liberação de ocitocina, e com a liberação de ocitocina, o útero ele vai regredindo. Então acelera esse processo. Há outras mudanças também, algumas mulheres relatam mudanças na pele. Vou falar mais devagar, eu me empolgo aqui. Mudanças na pele, há também algumas que relatam queda de cabelo, outras relatam um aumento na produção de pelos, outras já ao contrário, a pele fica mais bonita, o cabelo ele fica mais bonito, fica com menos pelos. Eu confesso que eu fiquei, assim, durante toda a gestação do Eduardo, tive muito problemas com a acne. Na verdade, só intensificou aquilo que eu já tinha normalmente, né? A minha pele, então, ela ficou muito mais oleosa, muito mais acneica. Durante a gestação, não tive queda de cabelo, mas eu lembro que os pelos no meu corpo, eles começaram a crescer mais, né? E as unhas, né, crescem mais rápido. Mas no puerpério, eu tive sim queda de cabelo, muita queda. Fiquei com umas falhas, assim, bem proeminentes. Depois cresceu, mas fiquei com umas falhas bem grandes. E a minha pele, nos 15 primeiros dias, assim, quando teve a queda, né, hormonal ali do estrogênio, da progesterona, a minha pele, ela ficou de uma forma que ela nunca tinha ficado antes, acho que só quando era criança. Ela ficou super sedosa, ficou linda, ficou maravilhosa, bem pele de bebê, assim, e durou 15 dias, mas foi bem interessante. E os pelos, eles diminuíram bastante, foi bem interessante. Os pelos diminuíram bastante. Com 15 dias, 20 dias, mais ou menos retornou o que era. E um crescimento normal, a pele já voltou a ficar oleosa novamente, o cabelo começou a crescer, mas eu senti essa diferença. Então, para algumas mulheres, essa mudança pode ser queda, pode ser crescimento, então depende de cada organismo, né?
E do ponto de vista psicológico, o que pode acontecer no puerpério? Então, ao meu ver, o mais difícil de lidar no puerpério, influenciado também pelas quedas hormonais, é com a parte psicológica. Há uma grande probabilidade da mulher desenvolver o baby blues, que é conhecido como baby blues, ou até mesmo depressão pós-parto. A depressão pós-parto ela já é mais rara de acontecer, mas o baby blues tem uma porcentagem muito alta, cerca de 80% das puérperas passam por baby blues. Eu passei. E é uma fase, é bem complicado, assim. A mulher, muitas vezes, né, ela não se enxerga mais como ela mesma. São diversos conflitos ao mesmo tempo que eles se agravam, né, com toda a rotina que muda bruscamente. Eu lembro que eu comentava até com algumas amigas que durante a gestação a gente acorda várias vezes para, né, ir no banheiro, muitas vezes tem insônia, sente algumas dores, tem aquela mudança hormonal, a gente fica às vezes irritada, fica chorosa. O puerpério é uma intensificação, assim, parece que é um preparo para a gestação, parece um preparo para o puerpério, porque tudo se intensificou. E então, com todas essas mudanças e ainda essa mudança de rotina que vem com a chegada do bebê, que é a amamentação, a manutenção livre demanda, todos os cuidados com o bebê, que são cuidados novos, né? O banho, e tudo traz uma certa ansiedade, traz um certo medo, porque é tudo muito novo. Então, o primeiro banho, as trocas de fraldas, cólica, choro, começar a entender por que a criança está chorando, do que vem aquele choro, é fome, é sono, o que está incomodando ele, porque alguma coisa tem, é colo, o que ele quer, até começar a entender. Então, a privação de sono, porque o estômago do bebê é muito pequenininho, então você vai diversas vezes acordar para amamentar. Isso é normal? Só que o teu corpo ainda não está acostumado, embora tenha a preparação durante a gestação, vamos assim dizer, né, de levantar algumas vezes, não é a mesma coisa. Então a privação de sono pega bastante. Então tudo isso intensificado com essa mudança brusca hormonal, com esse período, né, com o baby blues, ele muitas vezes a mulher se vê sobrecarregada. E além de tudo isso, tem ainda o lóquio, né? Para quem não sabe, após o parto, independente da via de parto, tanto cesárea quanto parto normal, a mulher, após o parto, ela sangra, ela permanece sangrando por cerca de 30 dias. Então, além de tudo isso, a gente ainda permanece sangrando. É o chamado lóquio. E não sei se vocês sabiam, porque eu não sabia. Eu fiquei sabendo bem ali nas 38 semanas, eu fiquei sabendo. Então, realmente é uma sobrecarga muito grande, tanto física quanto psicológica, né? E qual que é a diferença do baby blues para depressão pós-parto, né? Porque há uma grande diferença. O baby blues, também conhecido como disforia puerperal, ele ocorre, assim como a depressão pós-parto também, por fatores hormonais. Então, quando o organismo da mulher ele está ali se reorganizando, né, para voltar a seu estado normal, né, essa reorganização ela pode ser dificultada, né, por todas as mudanças, né, inerentes a esse período inicial, né,
como eu já falei, a dificuldade para amamentar, muitas vezes, privação de sono, a pressão social. A pressão social é outro ponto, né? Bem complicado, os famosos palpiteiros de plantão, né? E faz isso, não, faz aquilo, você tá fazendo errado, ó, não dá muito colo, ó, dá bico, não dá bico. E isso tudo gera um estresse muito grande numa mulher que já tá sobrecarregada e que tá passando por uma mudança muito grande na sua vida. E isso tudo gera um desgaste emocional muito grande. Os principais sintomas do baby blues são tristeza, o choro fácil, ansiedade, mudança de humor repentina, irritabilidade, insônia. Esses são os principais sintomas, né? O tempo que dura mais ou menos o baby blues é de 2 a 3 semanas, que seria o tempo considerado do puerpério, né? Pela ciência, uns 40 dias. E não requer tratamento, é considerado normal, considerado uma fase normal, e cerca de 80% das puérperas passarão pelo baby blues, sentirão algum sintoma do baby blues. Porém, ele pode e deve ser amenizado. Como? Vamos chegar lá. Um minutinho. Vamos lá. Ok. Bem, primeiramente o conhecimento, né? Saber o que pode ocorrer, então estar preparada para esse momento, saber que ele vai chegar e que muito provavelmente você não precisa sentir todos os sintomas, mas algum provavelmente você vai sentir, e não se culpar por isso. Eu lembro que eu me culpei muito, mas como eu estou triste, como eu tenho vontade de chorar se meu filho acabou de nascer, e é muito louco isso na cabeça de uma mãe, porque a gente tem aquela mentalidade que a gente tem que estar feliz. Como que uma mãe vai estar triste? Mas é um choro que não é um choro de tristeza. É um choro, de angústia. E mesmo que seja, às vezes, um choro de tristeza, não é uma tristeza pelo filho que está ali, pelo filho que nasceu. Só que é muito complicado na cabeça da mãe e a primeira coisa que ela pensa é o que os outros vão pensar, né? E é muito complicado entender por que está chorando, sendo que a maior alegria da minha vida está aqui, sabe? Então é muito complicado. É uma confusão mental muito grande. Mas para amenizar isso, é muito importante, primeiro, ter conhecimento de que muito provavelmente vai passar por isso e estar cercado de uma rede de apoio que facilite sua vida. Como assim? Rede de apoio, que fique bem claro aqui, que é uma rede de apoio para a mãe. Não é alguém que vai segurar o bebê enquanto a mãe lava uma louça, enquanto a mãe arruma uma casa, ou faz comida. É alguém que lave a louça, que faça comida, enquanto a mãe segura o bebê. Nós temos essa tendência a confundir rede de apoio com alguém que fique com o bebê para que a gente faça as coisas, né? Claro, se for no caso, eu preciso tomar um banho. E acredite, você vai ter um momento que você vai sentir falta do seu banho de 10 minutos. Eu senti. Até hoje é difícil para mim tomar um banho. Claro, né? Toda consciência, né? Ecológica e 10 minutos, mas assim, é difícil tomar um banho longo. Sozinha mesmo. Mas no início,
quando, assim, nos primeiros meses, né, no puerpério, é muito difícil. Então, ter essa rede de apoio, alguém que fique com a criança no colo, uns 10 minutos para você tirar para você é fundamental. Alguém que pense na comida, que compre a comida, que faça a comida, que lave uma louça, que te ajude de alguma forma, que lave a roupa da criança, para que você foque unicamente no bebê. Isso já vai tirar uma carga muito grande, né? E então que fique claro que essa rede de apoio, ela deve ser para a mãe. A rede de apoio é para a mãe, para cuidar da mãe, porque uma mãe bem cuidada cuida bem do seu filho. Uma mãe bem, o filho está bem. E o que é a depressão pós-parto? Bem, a depressão pós-parto é um transtorno que pode ou não afetar as mulheres, né, após o parto. Ela não tem uma causa única, mas são um conjunto de diversos fatores, né, a combinação de diversos fatores que pode vir a causar a depressão pós-parto. No quadro de depressão pós-parto, os sintomas, eles não passam após 3 semanas, eles tendem com a medida do tempo, não a ir aliviando, mas sim aumentando, né, progredindo. E a principal diferença ali entre o baby blues e a depressão pós-parto seria a incapacidade da mãe de realizar pequenas tarefas no dia a dia, principalmente tarefas ligadas ao cuidado do bebê. Veja bem, é importante lembrar que a depressão pós-parto não quer dizer que a mãe não ame o bebê ou que ela está rejeitando a criança de alguma forma. A gente tem essa ideia, principalmente por causa dos filmes, né? Mas não é isso. Muitas vezes ela tem vontade de cuidar, ela sente o desejo de cuidar, mas ela não tem condições físicas e não tem energia para cuidar. Então, essa é uma das principais diferenças. Os sintomas da depressão pós-parto, eles são muito parecidos com o baby blues, só que muito mais severos. E eles podem muito mais duradouros, né? E eles podem começar tardiamente, inclusive até 6 meses após o parto. Eu li relatos de até 2 anos após o parto. Claro que quem vai identificar que é uma depressão pós-parto é um profissional, né? Habilitado para isso. Então, por isso que é muito importante, percebendo os sinais, procurar realmente ajuda, né? Embora cada pessoa seja única, e possa, então, apresentar sintomas diferentes, né? Geralmente, os principais sintomas da depressão pós-parto são a mudança de humor severa, o humor deprimido, a ansiedade, a angústia, o choro excessivo, a falta de energia e motivação, insônia ou hipersônia, que é dormir, querer dormir demais, a perda do interesse nas atividades e hobbies que antes costumava praticar, né, realizar com prazer, e a perda total do interesse, e a diminuição ou perca da libido. E o que pode gerar, né? Quais são os fatores que podem gerar, né? Quais são as possíveis causas? Né? Eu falei que é um conjunto de fatores. O que poderia ser? O dicionário está um pouco mais enjoado. Bem, histórico de depressão, histórico familiar também de depressão, não somente a puérpera, mas os familiares. Problemas financeiros, perdas gestacionais, gravidez indesejada, gravidez na adolescência, possuir diagnóstico de transtorno bipolar. Tudo isso combinado pode vir a gerar uma depressão pós-parto.
E como tratar, né, a depressão pós-parto? Ela, diferentemente do baby blues, né, a depressão pós-parto, ela necessita de um tratamento, né, de um acompanhamento profissional, com um psicólogo, onde ele fará a terapia adequada. Se houver necessidade de intervenção medicamentosa, um encaminhamento, então, para um psiquiatra, né? E é muito importante saber que, se não for tratada, a depressão pós-parto, ela pode se agravar, ela tende a se agravar e interferir no vínculo entre mãe e bebê, e o que pode acarretar inúmeras complicações, né, futuras, né, tanto para a mãe quanto para a criança. Então é bem importante ficar atento, né, aos sintomas e principalmente os familiares, né, porque às vezes há negação e fica mais difícil para a própria puérpera, né, enxergar. Voltando a falar do puerpério e a vida sexual após o puerpério, como que funciona? Ou no puerpério, né? Depende de cada mulher. Então, essa é uma questão bem complexa e delicada, porque após o período de resguardo, que teoricamente as mulheres já estariam aptas para retornar à sua rotina sexual, devendo então, inclusive, se prevenir, né, com métodos contraceptivos, né, para não ocorrer nova gestação tão recente. Em tese, após ali o resguardo de 30, 40 dias, 45 dias, a mulher já estaria apta. Mas, na realidade, cada mulher ela é única. Então, tem mulheres que retornam tranquilamente à sua rotina sexual, mas muitas mulheres têm sua libido diminuída. Muitas mulheres têm sua lubrificação diminuída. E então, além de não sentir desejo, elas sentem dor. E é muito importante nesses casos, primeiro, dialogar com o parceiro, deixar ele a par do que realmente está acontecendo, né? Com o seu corpo, com a sua vida e com o seu desejo, deixar ele a par. Isso é completamente normal, porém, precisa de acompanhamento. Então, por isso que após o parto, tem as consultas com a ginecologista obstetra, né? Então, tem essa consulta de retorno, é muito importante, justamente para poder avaliar, para ela poder liberar, para ela poder avaliar. E cada mulher entender que ela tem o seu tempo, né? Procurar entender que cada ser tem o seu tempo, né? Cada ser é único e tem o seu tempo, e cada corpo tem o seu tempo, e tá tudo bem. E se aceitar o seu tempo. Bem, como foi o meu puerpério? O meu puerpério foi muito intenso. Antes disso, eu tive baby blues. Embora eu houvesse me preparado teoricamente, né? Eu sabia, então, na teoria, o que seria difícil, sabia na teoria que seria um momento de mudanças, de redescobertas, mas foi apenas vivenciando que eu pude ter, assim, uma real dimensão do quanto é desafiador o puerpério, o quanto é desafiador olhar para você, olhar no espelho e não se reconhecer. Se descobrir da noite pro dia uma nova pessoa, uma nova mulher, uma mãe. E isso é muito, muito impactante. É muito louco, porque eu lembro que tiveram vários momentos assim. E eu lembro de momentos eu chorando sem motivo aparente, sem motivo para estar chorando, né? Mas eu chorava
E eu me culpava, como eu já disse anteriormente, eu me culpava. Mas por que eu tô chorando? Meu filho acabou de nascer, tô com meu filho aqui com saúde do meu lado, não tenho motivo para chorar, por que eu tô chorando? Eu me culpava e eu pensava muito o que os outros vão pensar quando me verem chorando, o que meu marido vai pensar, porque na maioria das vezes era só nós dois, mas o que ele vai pensar em me ver chorando? E muitas vezes eu olhava pra ele e eu tinha raiva dele. E eu não queria ele por perto. E, sem motivo, né? Ele não me dava motivo, mas eu olhava pra ele e não queria ele perto. Eu olhava muitas vezes pro meu filho e eu pensava, meu Deus, será que eu vou dar conta? E é, é muito impactante, assim. Muitas vezes eu segurava o choro. Eu tinha vontade de chorar, mas eu me segurava. Para mim, o puerpério, ele é um momento de encontro, de encontrar com o seu eu velho, de se despir de tudo aquilo que passou, daquela vida velha que foi ali, que eu vivi até ali, até ontem, e tudo que eu vivi, tudo que eu sonhei, tudo aquilo é um momento de se despedir daquele velho e dar boas-vindas para o novo. Porque esse eu novo, ele nasce no parto. E não é por acaso, e é muito difícil todo esse processo. É muito difícil olhar para trás e ver assim, a minha vida nunca mais vai ser a mesma. Eu nunca mais vou ser a mesma pessoa. E para quem não vivencia isso, é muito estranho ouvir isso, mas é uma, é uma verdade tão grande, tão absoluta. E é lindo, é uma mudança linda. Não é por acaso que tem tantas mães que depois da maternidade elas se encontram em outras profissões. Não sei se você já ouviu falar das mães empreendedoras, então, que antes tinham uma carreira consolidada, que eram felizes ou não no que faziam, mas tinham uma carreira consolidada. Mas a maternidade trouxe um novo sentido, um novo olhar, e largaram tudo e iniciaram em outra área totalmente diferente e são completamente realizadas, são felizes. Não sei se você conhece alguma assim, eu conheço inúmeras, não é uma, não é duas, são muitas mães assim. Eu participo de vários grupos de mães empreendedoras que têm todas a mesma, uma história com a essência muito parecida, que antes da maternidade eram uma, por mais que fossem felizes, que se encontrassem naquele meio, depois da maternidade eram outras mulheres, outras pessoas e que tinham outro sentido e buscaram outra coisa diferente, outra profissão. Geralmente isso reflete muito na profissão. E eu sou uma delas. Eu sou uma mãe empreendedora que antes da maternidade eu tinha uma visão e que era só ali atender meus clientes e depois da maternidade eu quis poder ajudar todas as mães que eu pudesse ajudar e eu queria falar tudo aquilo que eu vivenciei, eu queria compartilhar todo aquele conhecimento, todo o conhecimento que eu adquiri durante a gestação, durante a maternidade, nos primeiros anos, tudo que eu busquei conhecer, eu queria compartilhar com o mundo tudo o que eu sabia. Por isso que hoje eu estou aqui. E, peraí, vamos lá. Eu estou gravando, às vezes eu tenho que dar uma paradinha.
E por isso que hoje eu estou aqui, então, para compartilhar com vocês todo esse conhecimento. E eu sou uma dessas mães, então, transformadas na maternidade. E é muito linda essa transformação. E um livro que me marcou muito foi o livro da Laura Gutman, A Maternidade como a Luz da Própria Sombra. Esse livro, ele é impactante. Não concordo com tudo que eu li. É difícil eu ler um livro e dizer que eu concordo com tudo, mas tem algumas partes que eu não concordo. Mas ele trouxe uma mensagem principal que me impactou bastante. Eu não li esse livro antes do meu puerpério, no puerpério eu li ele recentemente, mas com ele eu consegui entender muita coisa que eu passei. Ele fala basicamente sobre o puerpério, sobre essa fase, né? Desculpa. E ela diz que a mulher no puerpério, né, ela tem um real encontro com ela mesma. Ela tem um real encontro com a sua parte, muitas vezes esquecida ou escondida. Ela tem um real encontro com a sua própria sombra. E ela vai explicando e ela dá, né, conta várias histórias, né, para que possa ficar mais claro isso. E é muito impactante. E uma coisa que ela disse que me marcou muito foi que o bebê, né, ele como uma extensão da mãe, ele sente tudo que a mãe sente. E inclusive aquilo que a mãe não põe para fora, como choro, ele chora por ela. E isso me impactou demais. Porque daí vocês lembram quando eu falei que no meu puerpério, na minha fase de baby blues, que eu tive, que eu chorava e eu me culpava por chorar, e muitas vezes eu segurei o choro porque eu me culpava por estar chorando. Nessas fases, nesses dias, nessas situações que eu segurava o choro, Dudu chorava. E muitas vezes eu lembro que eu não entendia por que ele chorava. Não estava com fome, tinha acabado de dar um TT, não estava. Ele praticamente não teve cólica, então. E tem um horáriozinho da cólica. Então era um choro sem sentido. E hoje eu entendo o sentido do choro dele. Ele chorava aquilo que eu não chorava. E isso é muito profundo. Então eu indico esse livro, é muito legal. Ela tem livros fantásticos, mas esse para entender o puerpério, ele é fantástico. Então, como me preparar, né, para o puerpério? Como posso me preparar, Kathleen, melhor para o puerpério? Bem, o primeiro passo, vocês já deram, né, que é estar buscando conhecimento, né? Então, saber o que pode ocorrer, pelo menos na teoria, né? Saber tudo que pode vir a acontecer, saber que o bebê ele é uma extensão de vocês, que o que vocês sentem, ele também sente. Isso tudo é muito importante para não ficar perdida, né? Para pelo menos entender um pouco do contexto do que está acontecendo. Então, saber que vocês se depararão com vocês mesmas, com toda a bagagem que vocês trazem, que muitas vezes ficou escondida com o passar do tempo, com muitos traumas, por vezes esquecidos. Se deparar com essa nova versão que está renascendo, que está nascendo ali, ter essa consciência, né? E se abrir para essa nova versão mulher-mãe, que com certeza vai ser uma versão muito mais forte, uma versão muito mais corajosa, destemida, tenho certeza disso. Então, não dizem que uma mãe é capaz de tudo, que a mãe é capaz de tudo, que a mãe ela tem força, ela tem a coragem de uma leoa? É bem por aí. Então, se abrir para esse novo que vai nascer.
se permitir, né, esse tempo, que é um tempo de encontro, é um tempo de reencontro. Então, vivam ele intensamente, renasçam como mulheres, mães fortes e decididas, e saibam que vocês não estão sozinhas, que juntas somos muitas e juntas somos muito mais fortes. Então, vai dar tudo certo. E no final, teve uma mãe que me perguntou, nesse questionário que eu estou enviando para a jornada, e ela me questionou, e no final, dá certo? Saibam que no final dá tudo certo. No final vai passar, é o mantra de toda mãe, vai passar, mas é importante vivenciar esse momento. E vivenciar ele com toda a sua intensidade, se entregar, se deixar se redescobrir. É muito importante. É difícil, é desafiador, mas é muito importante passar. E se você tiver pessoas que te cercam, que possam te cercar de cuidados, com certeza esse tempo vai ser muito mais leve, muito mais fácil. Então, se cerque, tenha uma rede de apoio, isso é fundamental. E para você que não estava presente no início da live, deixa eu te avisar que no dia 28 de janeiro, quinta-feira agora, das 9 às 11 horas da manhã, vai estar acontecendo a Jornada Gestacional Natural, onde eu vou dividir com vocês várias técnicas de terapias naturais para diminuir os desconfortos que são inerentes à gestação. E vai ser um evento online, 100% gratuito. E para participar, basta se inscrever no site www.terapiagestacional.com.br e vai ter um link lá de acesso no site. Você clica no link, daí vai ter um questionáriozinho bem legal sobre perguntas das dificuldades que vocês têm durante a gestação, as dores que vocês sentem. Eu estou preparando um material bem legal e se inscreve lá, eu te espero, vai ser sensacional. Obrigada a todas que participaram da live e um bom final de domingo para vocês. Até segunda-feira.